Ano: 2025. Banca: Instituto Quadrix, Quadrix. CFO: Analista de Infraestrutura, 2025. Automatizar atualizações de software em datacenters elimina completamente o risco de falhas. Certo ou errado? A questão aborda a operação de datacenters, especificamente a automação de atualizações de software e o impacto disso na eliminação de riscos de falhas. O foco principal é avaliar o entendimento sobre a automação de processos em datacenters e a percepção de que essa automação pode ou não eliminar completamente os riscos de falhas. O item afirma que a automação de atualizações de software em datacenters elimina completamente o risco de falhas. Esta afirmação está incorreta, pois, embora a automação possa reduzir a probabilidade de erros humanos e aumentar a eficiência, ela não elimina completamente o risco de falhas. Problemas podem ocorrer devido a bugs no software, falhas de hardware ou outros fatores imprevistos. A automação de processos em datacenters é uma prática comum para aumentar a eficiência e reduzir erros humanos. No entanto, a automação não é infalível e não pode garantir a eliminação total de riscos. Falhas podem ocorrer devido a diversos fatores, incluindo erros no próprio software automatizado, falhas de hardware ou condições imprevistas que não foram contempladas no processo de automação. A automação é uma ferramenta poderosa para melhorar a eficiência e reduzir a probabilidade de erros humanos, mas não é uma solução que elimina completamente todos os riscos. Em um ambiente complexo como um data center, é essencial ter medidas de contingência e monitoramento contínuo para lidar com possíveis falhas que possam ocorrer, mesmo em sistemas automatizados. Gabarito: errado. Ano: 2024. Banca: Fundação Getúlio Vargas, FGV. Assembleia Legislativa do Tocantins, Analista Legislativo, Área Análise de Sistemas. Considerando os conceitos fundamentais da engenharia de software, o ciclo de vida do desenvolvimento de software, CVDS, e os critérios de qualidade de software, sobre a implementação de práticas de qualidade ao longo do CVDS, analise as afirmativas a seguir. Primeira. A análise de requisitos. Uma fase inicial do CVDS possui menor impacto na qualidade do software final que os testes finais do software. Segunda. Testes de software, realizados apenas na fase final do desenvolvimento, são suficientes para garantir a qualidade do software. Terceira. A revisão de código e a refatoração são práticas que podem ser aplicadas em várias fases do CVDS para melhorar a manutenibilidade e a qualidade do software, mas são mais eficazes na fase de elaboração e construção. Está correto que se afirmem a primeira, apenas. B, terceira, apenas. C, primeira e segunda, apenas. D, primeira e terceira, apenas. E, segunda e terceira, apenas. A questão aborda conceitos fundamentais da engenharia de software, especificamente relacionados ao ciclo de vida do desenvolvimento de software, CVDS, e aos critérios de qualidade de software. A análise das afirmativas visa verificar o entendimento sobre a importância das diferentes fases do CVDS e a implementação de práticas de qualidade ao longo do processo. Item A. Errado. A afirmativa primeira está incorreta. A análise de requisitos é uma fase crucial do CVDS e tem um impacto significativo na qualidade do software final. Problemas não identificados nessa fase podem levar a defeitos que são mais caros e difíceis de corrigir nas fases posteriores. Portanto, a afirmativa primeira está errada. A análise de requisitos é fundamental para garantir que o software atenda às necessidades dos usuários e aos requisitos do negócio. Erros nesta fase podem resultar em retrabalho e aumento de custos. De acordo com Somerville, 2011, a fase de análise de requisitos é crítica para o sucesso do projeto, pois define o que o sistema deve fazer e as restrições sob as quais ele deve operar. Item B. Correto. A afirmativa terceira está correta. A revisão de código e a refatoração são práticas que podem ser aplicadas em várias fases do CVDS, especialmente nas fases de elaboração e construção, para melhorar a manutenibilidade e a qualidade do software. Esta afirmativa está correta.
A revisão de código e a refatoração são práticas recomendadas para identificar e corrigir problemas de qualidade no código, melhorando a legibilidade, a manutenção e a extensibilidade do software. Segundo Martin Fowler, 1999, a refatoração é o processo de modificar um sistema de software para melhorar sua estrutura interna sem alterar seu comportamento externo, o que é essencial para a manutenção da qualidade do software. Item C. Errado. A afirmativa segunda está incorreta. Testes de software realizados apenas na fase final do desenvolvimento não são suficientes para garantir a qualidade do software. A qualidade deve ser assegurada ao longo de todo o CVDS, com testes contínuos e práticas de qualidade integradas em todas as fases. Portanto, a combinação das afirmativas primeira e segunda não está de acordo com o gabarito da banca. A prática de testes contínuos, como testes unitários, de integração e de sistema, é essencial para identificar e corrigir defeitos o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento. De acordo com Pressman, 2014, a realização de testes em todas as fases do desenvolvimento é uma prática recomendada para garantir a qualidade do software, pois permite a detecção precoce de defeitos. Item D. Errado. A combinação das afirmativas primeira e terceira está incorreta porque a afirmativa primeira é incorreta, conforme explicado anteriormente. A análise de requisitos tem um impacto significativo na qualidade do software final, e a afirmativa primeira subestima essa importância. A análise de requisitos é uma fase crítica que define as bases para o desenvolvimento do software, e erros nesta fase podem comprometer todo o projeto. Item E. Errado. Análise. A combinação das afirmativas segunda e terceira está incorreta porque a afirmativa segunda é incorreta, conforme explicado anteriormente. Portanto, este item está errado. Testes realizados apenas na fase final do desenvolvimento não são suficientes para garantir a qualidade do software, sendo necessário um processo contínuo de testes. A qualidade do software deve ser assegurada ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, com práticas de testes contínuos e integrados. Ano 2024. Banca, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Correios, analista, área Desenvolvimento de Sistemas. No contexto de testes automatizados, assinale a alternativa que apresenta o que é a técnica de mocking. A. Um tipo de teste que visa garantir a compatibilidade do software com dispositivos móveis. B. A técnica de simular o comportamento de objetos ou componentes externos ao sistema, para isolar a unidade de código sendo testada. C. Uma forma de criar testes que verificam a aparência e usabilidade da interface gráfica do usuário. D. Um método de aumentar a cobertura de testes por meio da execução paralela de múltiplos casos de teste. A questão aborda o conceito de mocking no contexto de testes automatizados de software. O objetivo é identificar a definição correta dessa técnica, que é amplamente utilizada para simular o comportamento de componentes externos durante o teste de unidades de código. Item A. Errado. A alternativa descreve um tipo de teste relacionado à compatibilidade de software com dispositivos móveis, o que não está relacionado à técnica de mocking. Portanto, errado. A técnica de mocking é utilizada para simular o comportamento de componentes externos, não para testar compatibilidade com dispositivos móveis. Mocking é uma técnica usada em testes de software para simular o comportamento de objetos ou componentes externos ao sistema, permitindo que a unidade de código em teste seja isolada e testada de forma independente. Item B. Correto. A alternativa B está correta, pois descreve precisamente a técnica de mocking, que é usada para simular o comportamento de objetos ou componentes externos ao sistema, permitindo o isolamento da unidade de código sendo testada. Está de acordo com o gabarito da banca. Mocking é uma prática comum em testes unitários, onde objetos simulados substituem componentes reais para testar o comportamento de uma unidade de código em isolamento. De acordo com a literatura de testes de software, mocking é uma técnica que permite a simulação de objetos ou componentes externos, facilitando o teste de unidades de código sem dependências externas. Item C. Errado. A alternativa C refere-se a testes de interface gráfica do usuário, DI, que não estão relacionados à técnica de mocking. Portanto, errado.
Testes de GUI focam na aparência e usabilidade da interface, enquanto o Mockkin é usado para simular componentes em testes de unidade. Mockkin não é utilizado para testar interfaces gráficas, mas sim para simular componentes em testes de unidade. Item D. Errado. A alternativa D descreve um método de aumentar a cobertura de testes por meio da execução paralela de múltiplos casos de teste, o que não está relacionado à técnica de Mockkin. Portanto, não está de acordo com o gabarito da banca. Execução paralela de testes é uma estratégia para otimizar o tempo de execução, enquanto o Mockkin é usado para simular componentes em testes de unidade. Mockkin não está relacionado à execução paralela de testes, mas sim à simulação de componentes externos em testes de unidade. Ano: 2024. Banca: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD. Prova: IBAD, Prefeitura de Manaus. Analista: área, rede de computadores. Avalie as seguintes afirmações sobre o processo de gerenciamento de configuração de software. Primeira: o gerenciamento de configuração de software consiste do conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas para administrar as alterações durante o ciclo de vida do software. Segunda: alguns conceitos fundamentais sobre o gerenciamento de configuração são: primeira, linhas base, referencial, padrão de referência; segunda, release ou entrega; terceira, repositório dos itens de configuração; 4, check-in, check-out; end; quarta, rastreabilidade. Terceira. Uma desvantagem do uso de sistemas de controle de versão consiste no fato que os releases atuais ou anteriores não podem ser geradas a qualquer momento a partir das baselines e das mudanças armazenadas por elas. Está: 1. Correta, S, A, S, afirmativa, A, primeira, apenas. B, segunda, apenas. C, terceira, apenas. D, primeira e segunda, apenas. E, primeira e terceira, apenas. A questão aborda o tema do gerenciamento de configuração de software, uma área crítica na engenharia de software que lida com as mudanças e versões de um produto de software ao longo do seu ciclo de vida. O objetivo do gerenciamento de configuração é garantir que todos os aspectos do software sejam controlados e que as mudanças sejam feitas de maneira sistemática, garantindo a integridade e a rastreabilidade do software. As afirmações apresentadas na questão tocam em pontos fundamentais dessa área, como a importância de administrar alterações; primeira, conceitos fundamentais do gerenciamento de configuração; segunda, e uma afirmação sobre uma suposta desvantagem dos sistemas de controle de versão; terceira. Item A. Errado. Análise do item. A afirmação primeira está correta, pois reflete adequadamente o propósito do gerenciamento de configuração de software, que é administrar as alterações durante o ciclo de vida do software. No entanto, a resposta primeira apenas é divergente porque a afirmação segunda também está correta, tornando a opção incompleta. Princípios de engenharia de software. Item B. Errado. A afirmação segunda está correta e aborda conceitos fundamentais do gerenciamento de configuração de forma precisa. No entanto, a resposta segunda apenas é divergente porque ignora a correção da afirmação primeira, que também é uma descrição precisa do gerenciamento de configuração de software. Princípios de engenharia de software. Item C. Errado. A afirmação terceira é incorreta, pois uma das vantagens dos sistemas de controle de versão é justamente a capacidade de gerar releases atuais ou anteriores a qualquer momento a partir das baselines e das mudanças armazenadas. Portanto, a resposta terceira apenas é divergente, pois não reflete a realidade dos sistemas de controle de versão. Princípios de engenharia de software. Os sistemas de controle de versão são projetados para permitir que os desenvolvedores voltem a qualquer estado anterior do código, facilitando a geração de releases anteriores ou atuais baseadas em baselines específicas. Item D. Correto. As afirmações primeira e segunda estão corretas e refletem conceitos fundamentais do gerenciamento de configuração de software, incluindo a importância de administrar alterações e os conceitos básicos envolvidos nesse processo. A opção primeira e segunda apenas é a correta, pois reconhece a precisão dessas duas afirmações e exclui a afirmação terceira, que é incorreta. Princípios de engenharia de software.
Item I. Errado. A inclusão da afirmação terceira, que é incorreta, torna a opção primeira e terceira apenas divergente. A afirmação primeira está correta, mas a terceira apresenta uma compreensão equivocada sobre os sistemas de controle de versão, invalidando esta opção como a correta. Princípios de Engenharia de Software. Ano: 2024. Banca: Fundação Getúlio Vargas, FGV. Assembleia Legislativa do Tocantins. Analista legislativo, área análise de sistemas. Em relação às funções de dados e às funções de transação na análise por pontos de função, assinale a afirmativa correta. A. As funções de dados são as únicas consideradas na análise por pontos de função, pois representam um único aspecto relevante do tamanho do software. B. As funções de transação são menos importantes que as funções de dados, pois apenas manipulam os dados sem contribuir para o tamanho funcional do software. C. Tanto as funções de dados quanto as funções de transação são essenciais e complementares na análise por pontos de função, contribuindo juntas para uma estimativa precisa do esforço de desenvolvimento. D. A análise por pontos de função desconsidera as funções de transação, focando exclusivamente na complexidade dos algoritmos internos do software. E as funções de transação substituem a necessidade de análise das funções de dados, pois oferecem uma visão mais integrada do funcionamento do software. A questão aborda a análise por pontos de função, APF, uma técnica de medição das funcionalidades de um software baseada em sua especificação funcional. O foco principal é entender a importância relativa das funções de dados e das funções de transação dentro deste método de análise. A APF é uma ferramenta essencial na engenharia de software para estimar o tamanho, o esforço e o custo de desenvolvimento de projetos de software. A correta compreensão de como as funções de dados e as funções de transação contribuem para a análise é crucial para profissionais da área de tecnologia da informação. Item A. Correto. Este item sugere erroneamente que apenas as funções de dados são consideradas na análise por pontos de função, ignorando as funções de transação. Na realidade, tanto as funções de dados quanto as de transação são essenciais para uma avaliação completa do tamanho funcional do software. As funções de dados, arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa, representam os elementos de dados manipulados pelo sistema, enquanto as funções de transação, entradas externas, saídas externas e consultas externas, representam as operações que manipulam esses dados. Portanto, errado. A análise por pontos de função considera tanto as funções de dados quanto as funções de transação para uma estimativa precisa do esforço de desenvolvimento, conforme descrito por Charles R. Simons no livro Software Sizing and Estimating, MKIFPA, Function Point Analysis. Item B. Errado. Este item subestima a importância das funções de transação, sugerindo que elas são menos importantes que as funções de dados. No entanto, na análise por pontos de função, as funções de transação são igualmente importantes, pois representam as funcionalidades que o software oferece em termos de processamento de dados. Ambos os tipos de funções contribuem para o tamanho funcional do software e, consequentemente, para a estimativa de esforço de desenvolvimento. Portanto, errado. A importância das funções de transação é destacada na metodologia de análise por pontos de função, como explicado por Alan J. Albrecht em seu artigo seminal Measuring Application Development Productivity. Item C. Correto. Este item está correto e de acordo com o gabarito da banca. Ele afirma corretamente que tanto as funções de dados quanto as funções de transação são essenciais e complementares na análise por pontos de função. Essa abordagem integrada permite uma estimativa mais precisa do esforço de desenvolvimento, pois considera tanto a manipulação de dados quanto as operações realizadas sobre esses dados. A análise por pontos de função busca oferecer uma visão holística do tamanho funcional do software, o que é fundamental para o planejamento e a gestão de projetos de TI. A complementaridade das funções de dados e de transação na análise por pontos de função é amplamente discutida na literatura especializada, incluindo o Manual de Práticas de Contagem do IFUG, International Function Point Users Group. Item D. Errado. Este item apresenta uma compreensão equivocada da análise por pontos de função ao afirmar que ela desconsidera as funções de transação.
Na verdade, a análise por pontos de função inclui tanto as funções de dados quanto as de transação como componentes essenciais para a medição do tamanho funcional do software. A complexidade dos algoritmos internos é apenas um dos aspectos considerados na avaliação das funções de transação, mas não é o único foco da análise. Portanto, este item não está de acordo com o gabarito da banca. A inclusão das funções de transação na análise por pontos de função é fundamentada em diversos materiais de referência, como o guia do IFUG. Item é errado. Este item incorretamente sugere que as funções de transação podem substituir completamente a análise das funções de dados. Na análise por pontos de função, tanto as funções de dados quanto as de transação são necessárias para uma variação abrangente do tamanho funcional do software. Cada tipo de função oferece uma perspectiva diferente e complementar sobre as funcionalidades do software, sendo ambas indispensáveis para a estimativa de esforço de desenvolvimento. Portanto, este item não está de acordo com o gabarito da banca. A necessidade de considerar tanto as funções de dados quanto as de transação na análise por pontos de função é reforçada por diversas fontes, incluindo o Manual de Práticas de Contagem do IFUG. Ano 2024. Banca, Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, Fundatec. UFSPA, Técnico de Tecnologia da Informação, Área Programação de Sistemas. Em relação ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas e aplicações, o processo de localizar e remover erros no código-fonte de um software é conhecido como a. Verificação. b. Homologação. c. Validação. d. Depuração. e. Revisão. A questão aborda o processo de desenvolvimento e manutenção de software, especificamente a atividade de identificar e corrigir erros no código-fonte, conhecida como depuração. Este é um conceito fundamental na engenharia de software, onde a qualidade do código é assegurada através de práticas de verificação e correção de erros. Item A. Errado. O termo verificação refere-se ao processo de garantir que o software atenda às especificações e requisitos definidos, mas não está diretamente relacionado à correção de erros no código. Portanto, não está de acordo com o gabarito da banca. Verificação é uma atividade de garantia de qualidade que assegura que o produto está sendo construído corretamente. Verificação é o processo de avaliar produtos intermediários de trabalho de um projeto para garantir que eles atendam aos requisitos especificados. Item B. Errado. A homologação é o processo de validação final do software, geralmente realizado pelo cliente ou usuário final, para garantir que o sistema atende às suas necessidades. Não está relacionado à correção de erros no código, portanto, não está de acordo com o gabarito da banca. Homologação é a aceitação formal de um sistema ou componente por parte do cliente. Homologação é o processo de validação e aceitação de um sistema por parte do cliente ou usuário final. Item C. Errado. A validação é o processo de garantir que o software atende às necessidades e expectativas do usuário final. Embora importante, não se refere à correção de erros no código, portanto, não está de acordo com o gabarito da banca. Validação é o processo de garantir que o produto final atende às necessidades do usuário. Validação é o processo de avaliação de um sistema ou componente durante ou no final do processo de desenvolvimento para determinar se ele satisfaz os requisitos especificados. Item D. Correto. A depuração é o processo de identificar, localizar e corrigir erros no código-fonte de um software. Este termo é amplamente utilizado na engenharia de software e está de acordo com o gabarito da banca. Depuração é a atividade de encontrar e corrigir defeitos no software. Depuração é o processo de localizar, analisar e corrigir falhas no software. Item é errado. A revisão refere-se ao processo de inspeção e avaliação do código ou documentação para garantir a qualidade, mas não se concentra na correção de erros. Portanto, não está de acordo com o gabarito da banca. Revisão é a inspeção sistemática de um produto de trabalho para identificar defeitos. Revisão é o processo de avaliação de um produto de trabalho para identificar e corrigir defeitos antes da entrega. Ano 2024. Banca, Fundação Getúlio Vargas, FGV. TJMS,
técnico de nível superior, área analista de banco de dados. A organização Untino, de recursos humanos, teve um prejuízo de mais da metade de seu faturamento, porque suas regras para a mudança do estado do seu principal software, desenvolvimento para a produção, não haviam sido definidas e documentadas com níveis de separação para prevenir problemas operacionais. No tocante aos procedimentos e responsabilidades operacionais que a Untino deveria implementar, consideram-se práticas essenciais a segregar responsabilidades, com o objetivo de evitar risco de má utilização de sistemas. Razão pela qual é importante separar o gerenciamento de certas responsabilidades ou áreas de responsabilidade, de forma que as possibilidades de modificações não autorizadas sejam reduzidas. B. Controlar mudanças operacionais, definindo responsabilidades gerenciais, sempre que praticável, integrar os procedimentos de controle de mudanças de aplicações e sistemas operacionais. C. Separar facilidades de desenvolvimento, testes e operações, indicando um nível de separação necessário para prevenir problemas operacionais, principalmente em termos de acesso ou modificações não autorizadas. D. Estabelecer procedimentos para o gerenciamento de incidentes, como ação para assegurar uma resposta rápida, efetiva e ordenada aos incidentes de segurança. E. Documentar procedimentos operacionais de modo formal e flexível, no sentido de permitir modificações, quando necessárias e autorizadas, englobando o tratamento de operações de manutenção, manipulação de erros e demais correções adversas, contratos de suporte, procedimentos de recuperação. A questão aborda a importância de práticas de gerenciamento de configuração e mudança de software, focando em como a falta de procedimentos e documentação adequados pode levar a problemas operacionais significativos, resultando em prejuízos. O foco principal é identificar as práticas essenciais que a organização Untino deveria implementar para prevenir tais problemas, destacando a importância da segregação de ambientes e responsabilidades no processo de desenvolvimento de software. Item C. Correto. O item C está correto e é o gabarito da questão, pois destaca a prática essencial de separar as facilidades de desenvolvimento, testes e operações. Esta separação é fundamental para prevenir problemas operacionais, como acesso ou modificações não autorizadas, que podem comprometer a segurança e a integridade do software. A segregação de ambientes assegura que as mudanças sejam adequadamente testadas antes de serem movidas para o ambiente de produção, reduzindo o risco de falhas operacionais que possam resultar em prejuízos significativos para a organização. De acordo com as melhores práticas em gerenciamento de configuração e mudança de software, como as descritas no ITIL, Information Technology Infrastructure Library, e no ISO IEC 27002, a segregação de ambientes de desenvolvimento, teste e produção é uma medida de controle crítica para a gestão de mudanças e liberações. Essa prática ajuda a garantir que apenas mudanças testadas e aprovadas sejam implementadas em um ambiente de produção, minimizando o risco de interrupções nos serviços e vulnerabilidades de segurança. Segundo o ITIL e o ISO IEC 27002, a segregação de ambientes de desenvolvimento, teste e produção é recomendada como uma prática de controle para a gestão eficaz de mudanças e liberações. Essa segregação ajuda a garantir a estabilidade do ambiente de produção, protegendo-o contra mudanças não testadas ou não autorizadas que possam afetar a continuidade dos negócios e a segurança da informação.